irmão, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo a esta aula 4, a Reforma e os Reformadores, parte 2. Como nós estávamos conversando, os nossos reformadores, eles, então, cada qual com a sua ideia, com seu foco de leitura teológico, eles provocam uma reforma dentro daquela ótica tradicional de se enxergar o cristianismo, inclusive a respeito da autoridade papal da Igreja de Roma, né? Então, Lutero, Zwinglio, Calvino, Simons, eles convergem e divergem, né? Eles convergem em alguns assuntos, alguns temas, e divergem em muitos outros pontos doutrinais, o que distancia eles de uma comunhão entre si, né? Então cada qual vai para um caminho, cada qual vai ter a sua doutrina, os seus seguidores, e vão então formar cada qual o seu caminho, né? Enfim, mas não fica só aí, porque logo também começam a surgir dessas divisões também outras divisões que vão surgindo, né, desse panorama, vamos dizer assim, instável, né, dentro da doutrina teológica, que agora então começa-se a despontar essa questão da razão, né, a questão de que o ser humano pode por si só desenvolver raciocínio, né, através desse cogito cartesiano, né, desenvolver raciocínio para poder fazer leituras teológicas mais apropriadas e condizentes à realidade daquele povo que se vive, né, daquela determinada localidade, né? Então assim vai nascer novas divisões, né, que vai propiciar um novo diálogo com a modernidade, acentuando perspectivas de mercado, perspectivas urbanas, né, liberais, né, contextualizadas nos novos problemas e anseios, né, da humanidade, né, principalmente no tocante ali no final do século XVIII e o início ali do século XIX, né. O protestantismo histórico, como luteranos, calvinistas e anglicanos, desenvolve a teologia liberal, né, buscando diálogo com a modernidade, né, entrando dentro de vários outros conceitos, como, por exemplo, o trabalho dignifica o homem, né? Então é por meio do trabalho que o homem encontra a dignidade humana, né? Então, assim, nós vamos ter vários pensadores dessa linha protestante, né, que vai, então, trazer uma nova leitura teórica, né, e teológica para a sociedade moderna, como, por exemplo, o que nós tivemos nos Estados Unidos, né? O protestantismo evangélico, que já é também um outro segmento, né, cristão, né, uma outra linha de pensamento teológico, né? Esse protestantismo evangélico, ele, ao contrário, né, do histórico, ele se recolhe na busca de conversão, por conversão e santificação pessoal, rejeita o diálogo e reforça o avivamento, né, ali nos séculos XVIII e XIX. O catolicismo, com o Concílio Vaticano I, no século XIX, ele reforça aquela teologia do manual, né, dentro da perspectiva do catecismo que a gente comentou, rejeitando o diálogo, a modernidade, fortalecendo a autoridade da Igreja e do Papa, principalmente através do moto próprio da infalibilidade do Papa, né? Algumas igrejas protestantes evangélicas do século XIX vai trazer movimentos de despertamento, né? Despertamento pentecostal, despertamento de ideias novas, avivadas, né? Um avivamento, onde são reformados e modificados os preceitos evangélicos daquela prática que se tinha do culto, né? Da ceia,
e vão ficar mais ligados à questão da palavra, à questão da emoção, dos sentimentos, né, das orações, não tanto de uma santificação pessoal, mas mesmo de uma coisa ligada à questão da vida cotidiana, imediata, né, do povo ali, do fiel que participa, né. É um profundo envolvimento intrapessoal, excluindo aquela perspectiva teológica racional que se tinha dos protestantes históricos e até dos evangélicos, né, do protestantismo evangélico também. Aqui essas igrejas do século XIX, né, elas vão então trazer essa nova postura. Por citar, por exemplo, nós temos aí as igrejas pentecostais, né? As igrejas pentecostais que nascem no início, no século passado, século XX, né? Trazendo então essa questão do despertamento, do avivamento, né? E a ligação dessa teologia da prosperidade, né? É isso. Em resumo é isso. Existem vários artigos, né, que eu deixei disponível, né, para poder explicar um pouco mais, né, essas questões todas, porque dentro dessas aulas aqui, que são muito resumidas, não tem como a gente tratar esses assuntos todos, né? Mas é importante que tenha essa leitura para vocês terem contato com esse material mediacional para acrescentar no saber de vocês, tá certo? Muito obrigado por mais essa aula, Deus abençoe e até a próxima.